Aleluia. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Todo mundo bem? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Enquanto nós ministrávamos essa canção do é Ele, por Ele, para Ele, que eu vou gastando a minha vida, algo me saltou ao coração e eu me lembrei de Hebreus capítulo 11, onde narra ali toda a história dos heróis da fé, né? Conta a história de inúmeros homens, que foram homens que se entregaram por completo, e aqueles a quem a Bíblia chamam de os heróis da fé. É interessante que o autor narra ali a sua história, e parece que ele é bem enfático em fazer com que a gente perceba que esses homens caminhavam como peregrinos aqui sobre a terra. Parece que eles tinham uma convicção, e a convicção de que a sua vida não era mais deles mesmos. É como se a sua existência não pertencessem a si. E eles, por terem assumido a vida e a mensagem do Evangelho, é como se eles dissessem: Senhor, é muito bom tudo que o Senhor nos deu. Tudo que nos trouxe até aqui é muito bom, mas eu quero só o Senhor, eu quero somente a Cristo. E parecia que tudo que esses homens tinham de precioso era exatamente a vida de Deus, a vida com Deus, a comunhão com Deus. E traçando um paralelo de alguma forma com a nossa geração, com o nosso tempo, sinto de alguma forma que parece que nós vivemos um problema paralelo ao que esses homens viveram. É que grande parte de nós cristãos modernos, nós estamos fazendo de Cristo um caminho, mas não para a verdade, para a vida, mas um caminho nosso, para o nosso caminho. Parece que a nossa aproximação a Cristo é que Cristo se tornou um meio para um caminho nosso, e parece que nisso a gente se perde. E talvez o que a gente precisa de fato nesses dias, nesse tempo, é chegar numa revelação tão plena, tão intensa de Cristo, de Jesus, a ponto de nós dizermos a Ele: Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor vai continuar sendo meu Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo meu Deus. Revela-me as tuas maravilhas através de Jesus. Então me parece que esse tempo está tentando convergir essa mensagem de que Cristo se tornou um caminho para nós, para um bem específico que nós queremos alcançar, de modo que Jesus já não é mais um fim em si mesmo, Ele é um meio para que grande parte de nós alcancemos alguma coisa. E claro, grande parte de nós, ao nos aproximarmos de Cristo para que algo em nós fosse corrigido. E não só a nossa vida de pecado, talvez a nossa própria vida de pecado tenha sido a última instância para essa aproximação. A gente se aproximou para inúmeras outras questões pessoais, naturais e humanas. Mas esse não é o maior problema. O problema maior é quando nós estamos dedicando a nossa entrega a Cristo, única e exclusivamente para que Ele seja um meio para que nós alcancemos um fim em nós mesmos, para que nós alcancemos aquilo que de fato ansiamos, de fato desejamos. Ou seja, a nossa busca parece que acaba sendo em torno da nossa própria vontade. E qual que é o problema disso? É que parece que quando o dia mau chega, e o dia mau vai chegar, e chega para todos nós, e o dia mau tem um poder, né? O dia mau tem a capacidade de revelar daquilo que nós somos feitos. E quando esse dia mau chega, parece que nós não temos fundamentos, nós não temos força, nós não temos estrutura e solidez suficiente para permanecermos a despeito do dia mau. Por quê? Porque nós fizemos de Cristo um caminho para nosso fim, e não sendo Ele um fim em si mesmo, e a nossa aproximação fosse para encontrarmos nele tudo quanto precisamos. E aí qual que é o problema disso? O problema é que esse tipo de mensagem, ou esse tipo de vida, não forma Cristo em nós. E quando Cristo não é formado em nós, nós vivemos um evangelho muito medíocre, nós vivemos um evangelho muito raso, nós vivemos um evangelho muito básico. É por isso que canções como essa expressam com tanta violência aquilo que o coração desses homens, como narrei aqui dos heróis da fé, cantavam, bradavam e viviam. É por Ele e para Ele que são todas as coisas. E é por isso que eu estou fazendo o que faço por amor. E por causa do amor, às vezes eu preciso perder algumas coisas. E o que eu me alegro não é a perca pela perca, mas é o objetivo final pela razão da qual eu estou perdendo alguma coisa. É por amor a Cristo. Então algumas percas que nós estamos perdendo ou interessados em perder por amor a Cristo são lucros, né? No final das contas, são lucros.
Então que Cristo possa nos ensinar, irmãos, a amá-lo até que nada mais importe, a desejá-lo até que nada mais tenha muita força em nós, a não ser a nossa dedicação e a nossa paixão por Ele. Amém? Amém, irmão? Vocês estão aqui ainda? Então feche os seus olhos, faça uma oração. Oração, peça para que o Senhor ministre o seu coração. Peça para que o Senhor fale com você nessa noite. Que você possa, como cantamos, tendo Ele como suficiente. A mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, tem um encontro com Jesus. Eu sei que por vezes nós, como cristãos, estamos interessados em grandes eventos, em grandes coisas, e tornamos muitas coisas grandes eventos. Mas Cristo não está interessado nessa noite em grandes eventos, Ele só está interessado em um único encontro. Cristo nos trouxe aqui para se encontrar conosco. Cristo nos trouxe aqui nessa noite para que nós ouçamos do seu coração. O texto do Evangelho de João diz que foi necessário passar por Samaria, não havia necessidade alguma. Mas no coração de Jesus tinha um desejo, e esse desejo era de encontrar com o alvo do seu amor, uma mulher pecadora. Jesus marcou o encontro a despeito do saber daquela mulher desse encontro. Jesus marcou o encontro para transformar a vida daquela mulher, mesmo que ela ainda não soubesse das suas necessidades, mesmo que ela ainda não percebesse as suas necessidades. Jesus marcou conosco o encontro para que hoje nós sejamos alcançados pelo seu amor e pela sua graça. Para Cristo hoje foi necessário, será necessário passar por Parauapebas para encontrar-se conosco, porque nós somos alvos do seu amor e precisamos ouvir a sua mensagem que transformará por completo a nossa vida. Por isso, Cristo, nós estamos no caminho, nós estamos a caminhar, nos encontra. Fale conosco, fale comigo, fale com meu irmão, com a minha irmã que está aqui nessa noite. Libera os céus sobre nós, e que nós não saiamos daqui como entramos, dispersos, negligentes, como quem está entrando somente em mais uma reunião. Não, nós estamos preparados para um encontro, e o encontro dessa noite é com o amado das nossas almas, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que hoje, como aquela mulher junto ao poço, teve a sua vida mudada e nunca mais foi a mesma. Hoje nós estamos à espera desse encontro, para que a nossa vida nunca mais possa ser a mesma. Encontre-se conosco, Jesus. Fala ao nosso coração, Jesus, porque é teu, a nossa vida é tua, esse culto é para o Senhor, essa reunião é para o Senhor, tudo é teu nessa noite. É o que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Olhe para mim. Como disse João capítulo 4, conta uma história muito conhecida, a história da mulher samaritana. E nem é só sobre isso que eu vou pregar. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus dispersa os seus discípulos. Os discípulos vão até a cidade para que eles pudessem comprar comida enquanto Jesus se aproxima. E como o texto diz, ele vai até o lugar onde a mulher samaritana estava. É interessante que a primeira circunstância desse encontro é que Jesus a encontra na companhia de ninguém. Jesus não queria estar nem com os discípulos para que esse encontro pudesse ser proveitoso, satisfatório e alcançando o resultado e o objetivo final. E uma das coisas que me causa fascínio nesse texto de João é que antes da mulher perceber as suas necessidades, é Jesus quem apresenta as suas. É Jesus que diz: olha, eu tenho sede, me dê água, me dê de beber. E depois que o diálogo acontece, eles estão ali conversando, Jesus fala com ela sobre quem ele poderia ser, sobre se ela bebesse dessas águas que ele tinha para dar para ela, ela nunca mais terá sede. E ali ela se percebe como alguém sedenta e diz: dai-me dessa água, para que nunca mais eu possa voltar a esse lugar. E então todo esse processo de retirada. E sabe o que me causa fascínio? É porque antes da sede da humana, pecadora e limitada, Jesus externa o seu desejo. E qual era o desejo de Cristo ali?
O desejo de Cristo era única e exclusivamente encontrar uma mulher que precisava ser achada, reconfigurada, para que ela pudesse então ter o seu destino destravado e pudesse viver completamente o plano que Jesus tinha de origem para ela. A sede de Jesus era que nada o impedisse de alcançar aquela mulher, e assim foi. Jesus reparte os seus discípulos, eles vão e ele se encontra única e exclusivamente com essa mulher. E ali a sua história muda, e ali a sua jornada é completamente transformada. Então, queridos, Deus não está interessado em grandes eventos, Deus está interessado em pequenos encontros, porque nesses pequenos encontros há um ambiente propício para a mudança de vida. E eu creio que nós estamos aqui não em um evento, não é só mais um culto, não é só mais uma agenda, mas é um momento de um possível encontro, onde será necessário Jesus passar por Parauapebas para que nós possamos ser alcançados e a nossa vida possa ser, de uma vez por todas, transformadas. Amém? Você precisa dessa transformação, irmão? Você crê nisso? Eu creio, eu acredito piamente nisso. Amém? Bom, eu preparei algo para a gente conversar nessa noite, baseado, razoavelmente, em um filme que nós assistimos aqui na terça-feira. Nós transmitimos um filme aqui chamado A Forja. Quem estava aqui na terça-feira? Tinha uma galera legal aqui. Nós passamos o filme A Forja, é um filme que inclusive ainda está em cartaz no cinema. Se você não assistiu, eu incentivo você, vale muito a pena. Tem uma história muito interessante e existem lições maravilhosas de extrair dali. E eu quero compartilhar com você algumas coisas usando esse link desse filme. Então abra comigo a sua Bíblia aí em Efésios, capítulo de número 2, carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, ou aos Éfesos, capítulo de número 2, versículo de número 10. Se você porventura está sem a sua Bíblia, aqui atrás de mim tem um telão que vai estar aqui para você acompanhar e não ficar perdido. Efésios capítulo 2, versículo 20, o texto diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para as quais Deus preparou para que andássemos nela. Bom, o tema daquilo que eu quero falar é o tema do próprio filme, A Forja, um lugar de sermos forjados, preparados. Mas eu quero falar sobre discipulado e cuidado sendo transformado pelas mãos do Mestre. De alguma forma, se você sabe o que é uma forja, é um lugar de formar, né, onde você é submetido a um ambiente de transformação, de mudança, ou até propriamente dito de criação, mas eu acredito que muito mais de mudança, porque existem elementos que vão ser submetidos a altas temperaturas, a altos índices de estresse, para que eles possam chegar naquilo que o ferreiro deseja. Bom, e de alguma forma, de uma perspectiva, todos nós estamos em uma forja. Todos nós estamos sendo, de alguma forma, desconstruídos e remodelados, desconstruídos e reconstruídos o tempo todo. E essa forja chama-se vida. Contudo, nesse processo existencial de cada um de nós, ao longo dos anos que temos de vida, nem todos nós, nesse processo de forja, fomos forjados, preparados e saímos ali plenos e completos. Ao passo disso, alguns de nós saímos de algumas forjas muito mais deformados do que quando entramos no processo. Claro que há casos e casos, realidades e realidades, há vidas e vidas vividas por cada um de nós. Mas há uma outra forja, e essa forja é a forma que eu gostaria de gastar tempo conversando, que é a forja na qual nós precisamos entrar para sermos remodelados e reformados à imagem e semelhança daquele que nos criou. Então a forja retrata esse processo de moldar um metal, sobretudo bruto, em algo útil e forte. E obviamente, irmãos, a jornada cristã envolve inevitavelmente um processo de transformação, onde Deus está nos transformando através do discipulado e do cuidado. Jesus, Deus é então esse ferreiro divino que vai usar as provações e os ensinos para nos moldar à imagem e semelhança de Cristo. Então o grande desafio no processo da caminhada cristã não é o quanto de Cristo nós temos, mas é o quanto de nós Cristo tem.
À medida que nós vamos nos entregando, inevitavelmente, o objetivo final é que nos tornemos a sua imagem e a sua semelhança, de modo que encarnemos a sua mensagem e reverberizamos a sua vida e o seu modo de ser, enquanto Cristo aqui na terra. Enquanto o Salvador de tantos, enquanto o apaziguador, o misericordioso de tantos, mas também nesse processo de nos tornarmos a imagem de Cristo, Cristo nos ter de tal forma que nós possamos continuar cantando canções como essa e dizer por Ele, para Ele, que eu estou gastando a minha vida. Aquilo que me impulsiona, que me motiva, que me faz dedicar a minha existência, é porque eu fui alcançado e esse alcance transformou a existência de tal modo que eu fui perdoado diante de tamanho pecado e de uma condenação legítima. Eu fui perdoado pelo Senhor e por isso, por ter sido perdoado, é impossível não agir de forma misericordiosa com todos ao meu redor. Então essa forja nos molda e nesse encontro a nossa perspectiva de vida é completamente mudada. Voltando aqui à história da mulher samaritana, Cristo reconfigurou tanto a sua forma de pensar, que ela começou a dizer: Senhor, onde nós devemos te adorar? Alguns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é no monte. Aí Cristo traz a luz, Ele fala: ei, já não é mais uma geografia, já não é mais sobre especificadamente um lugar, mas é sobre uma pessoa, e você precisa adorar em espírito e em verdade. Eu sou esse que está diante de você, a quem você precisa adorar. Você não depende mais de uma geografia, a sua mente foi reconfigurada. Então, os seus pecados foram perdoados e a sua vida foi completamente transformada. Então essa forja de viver é uma forja que está nos reconfigurando, nos remoldando a imagem e a semelhança de Cristo, para que nós possamos manifestar o Cristo que dizemos crer de forma prática no nosso cotidiano e na nossa forma de existir. Amém? Então, primeiro, se você está anotando, faz bem. O processo de forja, nós somos moldados pelo discipulado. Como disse, um metal bruto precisa passar pelo fogo. E depois que ele é submetido então a essas altas temperaturas, ele começa um processo de pressão, ele é martelado, ele é esmiuçado, ele é, como diria um bom paraense, ele é judiado. E depois ele é refrigerado para que assim então ele possa tomar forma. Então esse também é um modelo de discipulado de Cristo para conosco, para que nós possamos ser moldados. De alguma forma nós, na nossa existência, como disse, na forja da nossa vida, da sua construção humana, você foi aprendendo uma série de coisas, foi se ajustando a uma série de condutas, foi se validando de uma série de valores. E agora, quando nós estamos em Cristo, nós não mudamos de comportamento. Há um grande equívoco quando nós nos aproximamos de Cristo, que nós devemos mudar os nossos comportamentos, e nós não precisamos focar em uma mudança comportamental. Cristo não está objetivamente interessado em uma mudança de comportamento. Cristo está interessado em uma mudança de natureza. Quando a nossa vida é completamente mudada, os nossos sensos e valores são transformados, a ponto de nós agora encarnarmos de fato uma nova vida. O novo nascimento em Cristo não é uma mudança só de comportamento e de perspectiva, mas é uma mudança de existência, de natureza, de essência. É por isso que muita gente fraqueja na fé, porque muita gente está brigando com a sua interioridade, com os seus comportamentos. Claro, e com isso eu não estou dizendo que na forma prática, onde escoa todos os nossos valores, que são os nossos comportamentos, nós não devemos ser intencionais em corrigi-los. Não, mas eu percebo que há muito esforço de muita gente querendo corrigir o final do processo. O comportamento é onde tudo escoa, mas antes de escoar na prática, há valores dentro de mim que precisam ser reconstruídos. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina na segunda carta de Coríntios, que quem está em Cristo, nova criatura, novo ser, uma nova vida é. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Ou seja, é um novo ser, e esse novo ser precisa adquirir uma nova cultura, um novo valor, uma nova essência. E é por isso que nós estamos sendo transformados de glória em glória.
É por isso que muita gente fraqueja na fé, porque a gente parece que está lutando só contra os comportamentos. E aí é por isso que quando às vezes a gente fraqueja nessa briga dos comportamentos, a forja que nos forma, o discipulado faz com que nós sejamos submetidos a altos graus de fervor, para que nós possamos então ser maleáveis na mão de Deus, e estando maleáveis nós possamos ser submetidos a uma prensa. Para quê? Para que possamos ser ajustados. E depois dessa prensa vem a água fria, que é que vai definir aquilo que está sendo feito pela mão do ferreiro. E passar por esse processo não é nada satisfatório. Passar por esse processo de nos desconstruir para reconstruirmos é uma forja dolorosa. E cada um de nós sabemos o fervor de vida que nós estamos sendo submetidos a viver. O tipo de fornalha que nós estamos sendo submetidos para que a nossa mente seja reconfigurada, para que o nosso orgulho seja diminuído, para que a nossa arrogância possa ser diminuída, para que a nossa autossuficiência e dependência seja diminuída, para que nós saiamos de uma condição de filhos independentes, como quem assume como filho pródigo a parte que lhe cabe e vai, para filhos que estão dentro de casa e estando dentro de casa conheçam e se relacionem com o Pai. É por isso que Provérbios diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então o discipulado é esse processo contínuo, onde nós somos martelados pela palavra, pelas correções e pelas relações dentro desse ambiente. O discipulado bíblico, ele é intencional e propositivo, pessoal e profundo. Então há um chamado para nós aprendermos com Cristo, de Cristo e inclusive através dos irmãos. Então a caminhada solitária para a jornada cristã, ela é um problema. Porque a solitude é fundamental para promover em nós reflexão, mas a solidão ela é desastrosa, porque no dia que nos faltar força, não tem em quem nós nos agarrarmos. Então eu sei que nós estamos vivendo em um tempo contemporâneo, social, onde as pessoas são diminuídas nas suas relações, elas não querem muito contato, elas não querem muitas relações, elas não têm interesse muito em saber quem está próximo. Eu quero saber de como estou e vim aqui para falar com o meu Deus. E por favor, nem me incomodem muito, porque eu vim buscar algo e buscando algo recebo, recebendo, vamos embora. E nós não aprendemos a estarmos juntos para que nessa fluidez de diferenças nós possamos caminhar com Cristo e juntos somarmos a nossa força para que nós possamos estar de mão dadas dizendo: nós vamos nos tornar parecidos com Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Então, quando uma igreja, apesar de ser um corpo, caminha solitariamente, vagando e vagueando, a possibilidade de não terminar a jornada é muito grande. E eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser melhores amigos de todo mundo, não. Mas eu estou dizendo que nós precisamos ter alguém que possa nos orientar, que nós precisamos ter alguém a quem possamos ouvir, para que esse alguém possa também ser uma ponte, um caminho de Deus, para me conduzir nesse processo de discipulado e me forjar, porque é nessa comunhão, é nessa comunidade, onde nós somos moldados para nos tornarmos parecidos com Cristo. Mas se eu achar suficiente um culto somente de domingo, uma palavra de 40 minutos a 60 minutos, o suficiente para me nortear existencialmente e espiritualmente na jornada com Cristo, de me tornar semelhante a Cristo, eu possivelmente estou fadado ao fracasso. Porque Cristo não chamou uma pessoa para ser a igreja, Ele chamou um monte de gente para formar um corpo. Amém, irmão? Então é nesse processo. Então, como esse metal precisa de alta temperatura, o ferreiro precisa de paciência. E nós precisamos estar dispostos a passar por esse processo de Deus, onde a correção e a instrução são essenciais para o nosso crescimento. Eu estava assistindo um podcast essa semana e eu achei fantástico. E eram dois pastores novos, dois homens novos, mas pastores de igrejas que alcançaram uma relevância no Brasil. E eles estavam falando algo assim:
Eles falaram: olha, tenta manter numa equipe que caminha bem pertinho de você, gente que tenha baixo consumo de energia. Aí ele foi explicar: é gente que demanda pouco, no sentido de extrair de você, de gente que só está lá para retirar. E aí esse outro que estava lá conversando com ele falou assim: eu tive uma conversa com um amigo próximo há poucos dias atrás, dizendo a esse amigo o quanto é pesado caminhar com ele. Lógico, isso inevitavelmente causa de início uma estranheza. E esse amigo dele: mas como assim, cara? Porque toda vez que eu sento com você, a sensação que eu tenho é de esvaziamento. É que você está só retirando de mim o tempo todo, você só retira de mim. E parece que, eu entendo que até numa ideia de honra, você fala: uau, esse cara é o pastor fulano de tal, eu tenho uma dúvida bíblica, eu tenho uma pergunta bíblica, eu tenho um aconselhamento para fazer. Mas eu também quero de você, como amigo de quem está sentado na mesa, partilhando nesse processo de forja, de construção de Cristo em nós pelo discipulado, eu quero de você como meu amigo, alguém que também me entregue alguma coisa. Porque se há uma mutualidade, eu tenho algo de Deus para te entregar, porque Ele está falando comigo. Mas se Ele está falando com você, você também tem algo de Deus a me entregar. E esse algo de Deus não é pentecostalmente falando, quem bota a mão na cabeça e diz: ei, vá só, não. É alguém que tem algo de Deus sendo ministrado na sua própria vida, na sua própria jornada, que dele está fluindo, para que aquilo que ele está recebendo possa também moldar o outro. E não quem está o tempo todo sendo um subtraidor de energia espiritual de alguém. Mas quando nós crescemos, nós somos de forma mútua edificados, porque nós temos trocas. E claro, irmãos, existem demandas diferentes. Por exemplo, eu como pastor dessa casa, você talvez vai se refugiar muito mais em mim para algumas demandas do que eu em você para outras. Mas quando nós sentarmos na mesa, precisa haver edificação mútua. E é nesse processo de construção onde nós somos moldados à imagem e à semelhança de Cristo. A problemática é quantos de nós não estamos tornando um Cristo para um fim de nós mesmos. Eu quero Cristo para quê? Eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa. Senhor, o meu contrato da prefeitura está acabando, né? Quem teve vereador que não foi eleito, está orando faz dia. Senhor, o que vai ser de mim o ano que vem? Eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso de uma esposa. Senhor, eu preciso de um marido. E nada disso, irmão, é uma oração ilícita. Mas me parece que nós tornamos Cristo um fim do nosso próprio caminho. E não nós entramos no seu caminho para que Ele se torne um fim mesmo nele e se chame de nosso Senhor. E aí talvez por isso a gente esteja com tão baixa energia espiritual, porque no dia mau, Deus não está interessado só em te atender, Ele precisa cumprir o propósito dEle. E às vezes, os estresses existenciais que nós estamos passando, é um processo de forja, onde Deus está nos reposicionando, nos trazendo de volta para um caminho de relação. E é assim que o filho maduro se comporta. Eu já até usei um exemplo aqui uma vez do meu pai, por exemplo. Eu tenho 39 anos. E obviamente fiquei dependente do meu pai muito tempo. Mas eu cresci, eu casei, eu começo a trabalhar, eu tenho as minhas economias. E um certo dia meu pai precisava fazer um determinado investimento. E meu pai estava lá, estava num momento delicado financeiramente falando. Mas eu ali como um filho que cresceu. Agora eu não sou mais alguém só pequeno que depende de todas as benesses e favores do pai. Mas por ter sido amadurecido, agora o meu pai pode contar comigo de igual nível. E no seu desabafo eu fui alguém que pude contribuir com um projeto. E não alguém que continuava ali ainda, pai, me dá. Pai, me dá. É essa a relação, por exemplo, que Paulo tem com o seu pupilo Timóteo. Na primeira carta de Timóteo, ele chama Timóteo, meu filho na fé. Na segunda carta de Timóteo, ele fala assim, o cooperador Timóteo. Então, o Timóteo transicionou de alguém que foi pupilo e filho para alguém que se igualou. Porque qual que é o grande objetivo de Cristo em nós? Não é que nós sejamos eternamente pais de filhos, mas que nós sejamos pais de pais. São pais de pais. Então, eu não posso ter, por exemplo, a Drica, o resto da minha vida, que ela está aqui desde quando, sei lá, tinha 5 anos de idade, eu não posso ter a Drica com 40 anos quase, dizendo, você ainda é minha filha.
Eu já preciso começar a me relacionar com ela dizendo: ei, agora nós dois somos pais. São pais de pais. Você transicionou de uma estação de uma filha dependente para alguém agora que é contribuidor no processo de formar Cristo na nossa mesa e na vida de outros. Então, quando nós estamos ainda o tempo todo sendo filhos, e me entenda na perspectiva do filho, por favor, nós vamos continuar sendo gente que parece que está o tempo todo ainda precisando começar. É por isso que a carta de Hebreus diz: ei, vocês devendo ser mestres, vocês pelo tempo que têm, devendo ser mestres, sabedores, conhecedores de quem vivenciou a experiência, passou por discipulado, foi forjado, passou por encontro com Deus, fez escola de líderes, fez escola de discipulado, até hoje. Ninguém é formado em Cristo, a imagem de Cristo, através da mesa que senta com você. Ninguém recebe Cristo, percebe e encarna Cristo numa mesa através da sua vida, porque nós estamos ainda mendigando a fé. Dizendo: ah, Senhor, são só 30 anos de fé, ainda faltam tantos. E nada anda, e nada acontece. E parece que nós estamos o tempo todo, parece que Cristo não é o suficiente, a gente parece que ainda está procurando alguma outra coisa, e Cristo não se tornou o tudo. E todas as outras coisas são prioridades. E por favor, eu não estou dizendo aqui sobre vida de igreja, de vir ao culto. Eu estou dizendo de caminhar com Deus, apesar de uma coisa forçar inevitavelmente a outra. Então, essa mesa, desse processo de forja, nesse processo desse fogo, desse confronto, do tratamento da palavra, é onde nós somos formados à imagem e semelhança de Cristo. Há pouco tempo atrás, uma pessoa me abordou no Instagram, me mandou um direct e falou: poxa, pastor, eu queria te perdoar e pedir perdão. Falei: opa, vamos lá, o que houve? Não, certo dia eu fui no culto, e indo no culto, eu percebi que o senhor estava pregando e tinha muitas indiretinhas e tal. Ok, o senhor estava falando aquilo, e aquilo era para mim, e não sei o que. Eu falei: está tranquilo. Pois é, e era um momento que eu estava passando delicado, e parece que eu já tinha falado isso com o senhor, e o senhor parece que estava falando tudo para mim. Aí eu brinquei com ele, falei: irmão, me desculpa, mas você é muito gostoso. Porque acreditar que num culto de 200 pessoas, tudo que eu estou falando é para você, você é muito gostoso. Mas vamos lá, vamos startar o processo. Me perdoa, porque não era a minha intenção te afrontar, e nem parecer que estava jogando alguma indireta para você. E eu te perdoo e ficamos nessa. Então, pastor, está isso, nunca mais a gente conversa nisso. Falei: então, está conversado, tá bem, está com Cristo, então vai-te embora. Segue o barco. Mas, irmãos, deixa eu te dizer algo. Cristo confronta a nossa mente para revelar o nosso coração. Se o Evangelho não te confronta, você provavelmente não está ouvindo o Evangelho de Jesus. Porque se o Evangelho não está instigando você a mudar o modus operandi da vida, nós estamos ouvindo alguma coisa que não está nos forjando a imagem e semelhança de Cristo. A gente pode estar ouvindo um monte de coisa. A gente pode estar ouvindo, sabe o que, irmão? David Leonardo, que um monte de gente gosta. Mas se você pegar 40 horas dele, ele só vai dizer que você é o docinho de jaca de Jesus, mais nada. Mas é no discipulado, é sentado à mesa com grandes homens e mulheres, é ouvindo a palavra, onde nós vamos ser moldados, forjados, para que nós possamos aprender a ser colocado no fogo, vir para a bigorna aí, ó. Eu ia até trazer uma bigorna e esqueci. E dar uma marretada no ferro para que ele possa ser moldado. E depois, irmão, água gelada. Aí ele endurece. Se não ficou bom, fogo de novo. Amoleceu, marreta de novo. Água de novo. Ficou bom, opa, agora está pronto para ser usado. Aí se for uma espada, se for uma faca, depois vai o quê? Ser amolado. É outro processo. E no processo de
Amolação, é isso? De amolar é mais desgaste da peça bruta. Agora, quantos de nós estamos prontos para passar pela forja, irmão? Porque na hora de curas e milagres, irmão, eu não vou falar não. 2. O fogo, eu já ia, não, calado me deito, sem processo me levanto, né? Vamos lá, 2. O fogo do cuidado. Nós somos refinados pelo amor e pela comunidade. Como disse, o processo de aquecimento do metal é indispensável para o processo de modelação. E esse calor tem um poder de representatividade da vida e das dificuldades da vida. Mas quando vistas à luz do amor de Deus, eles servem para nos purificar. Então, grande parte dos processos onde nós estamos sendo submetidos para sermos forjados, Deus não tem como intuito final o sofrimento pelo sofrimento, a dor pela dor, mas o impacto que possa nos reposicionar para quê? Para que ali nós fiquemos sensíveis à sua voz, e ali possamos ouvir atentamente a sua voz, e dizer, o Senhor agora está certo. Então a gente precisa entender que algumas coisas da vida, a gente só vai aprender a enxergar com os olhos molhados. Enquanto os nossos olhos estiverem secos e tudo estiver bem, a gente vai, por vezes, não dar valor no fogo e nem tampouco no cuidado, que nos refina e que de alguma forma é indispensável esse convívio para que nós sejamos formados através das diferenças de cada um de nós, das habilidades e inabilidades de cada um. Porque eu conheço muitos de vocês e tem muitos de vocês que são extremamente chatos. Do mesmo jeito que vocês olham para mim e falam, meu Deus, que pastor insuportável. Mas tem muitos de vocês que, apesar de chatos, são muito bons em muitas coisas. Como eu sou chato e bons em algumas coisas. E nessa somatória de qualidades e habilidades, é que nós nos forjamos como um grande corpo, para que possamos juntos guerrear, a ponto de nós sairmos das batalhas mais parecidos com Cristo. Então essa temperatura é indispensável. E esse zelo, ele é obrigatório por causa de um todo. Irmãos, nos Legendários, quem viu aqui, eu participei desse movimento chamado Legendários, que é uma perspectiva de subir uma montanha e ali ter um encontro com Deus. Um dos slogans que sempre é usado nos Legendários é que homem só é presa fácil. Homem só é presa fácil. E cristão que não caminha em comunidade é presa fácil. Eu me converti no ano de 2002. Eu me desviei no ano de 2007. Fiquei 6 meses fora da igreja. Voltei depois de 6 meses. De lá para cá, graças a Deus, está tudo certo. Foi forte, não foi? E uma coisa eu aprendi nesse tempo de jornada, irmão. Ficar muito tempo sem estar na igreja dificulta uma vida cristã saudável. Não ter vínculo com o corpo dificulta uma vida cristã. Não é que não possa, que seja impossível, que não dê, não. Mas dificulta uma vida cristã saudável. Por quê? Porque é no meio do corpo, no ajuntamento do corpo, onde nós nos sentimos úteis. Onde nós podemos ser úteis. Aí você pode dizer, pastor, eu estou sentado aqui, mas a igreja nunca me usou. Bom, existem 2 vertentes disso. Talvez você pense que a igreja te usar é te dar um microfone como esse que estou, para você pregar. Ou você também nunca expôs os seus talentos e habilidades para a gente dizer, irmão, aonde a gente pode te usar. Estava conversando no grupo do Ministério de Louvor, nós temos um baterista, o Ismael, e ele é desenhista. Né? Desenha bem, ele e a esposa. E aí eu brinquei com ele, com liberdades que eu tenho, eu falei, miserável, por quê? Tu nunca pegou o talento que tu tem de desenhar, foi lá para cima com aquele monte de menino que está lá,
ajudar as tias, e vai desenhar com eles a história de Jesus. Aí ele, é mesmo, né, mano? Eu já pensei nisso. E por que nunca fez? E aí de repente você está aí, pensando num monte de coisa que podia fazer para o reino de Deus, um monte de gente que você podia cuidar, um monte de estratégia, mas você talvez está como tudo que eu narrei no começo, esperando que daqui flua uma fonte que vai te alimentar, para que daqui você receba inspiração. Sendo que a gente pode sentar junto e tornar a vida mais leve para nós dois, e nós nos tornarmos úteis no reino de Deus, para transformar a vida de outras pessoas. E eu estou usando o exemplo do Ismael aqui com liberdade, e a amizade que a gente tem, e o grupo de louvor todo lá estava rindo dessa... É mesmo, né, mano? Então, irmãos, a gente precisa do outro para se completar. Tem talento, irmão, eu vejo tanta coisa possível, só que a gente precisa dessa relação com a comunidade. E precisa estar pronto também para passar pelas intempéries da vida, por entender que depois delas é onde nós somos aperfeiçoados. A carta de Tiago no capítulo 1 diz: irmãos, tende por alegria de passar por grandes provações, porque depois de passar por todas essas provações, no final tem um ciclo. Qual é o ciclo? Que você saia como vaso aperfeiçoado. Então, irmãos, o cuidado de Deus conosco implica em disciplina, implica em correções, mas também envolve presença contínua no meio das lutas. Deus nunca disse que nós não enfrentaríamos batalha alguma na vida, mas Ele também nunca disse que nos deixaria só, mas estaria conosco em todo o tempo. Então, por mais difícil que esteja a forja da tua vida, saia daqui com uma convicção nessa noite: Cristo não deixou você de lado, você não foi esquecido. Agora precisa olhar para que diante das adversidades, você não olhe tanto para as dificuldades a ponto de perder Cristo de vista. Para que as dificuldades não tornem a sua vista míope, mas que apesar dela você veja: Cristo está me ensinando alguma coisa, daqui eu vou sair aperfeiçoado. Então a comunidade, irmão, o corpo, também é chamado para essa reflexão. Caminharmos com os irmãos, para suportar as cargas um dos outros. Talvez, só talvez, a pessoa que está sentada ao seu lado, ela veio aqui nessa noite num colapso de desespero, precisando de algo que uma oração talvez não vai resolver, mas um aperto de mão seu pode, um abraço seu pode, um olhar seu pode. Agora, se nós nos tornarmos o corpo de Cristo, que cada um senta na sua cadeira sem se preocupar com quem está perto de mim. Eu sei que por vezes na igreja a gente tem esse hábito, né? Fecha os seus olhos e esqueça quem está ao seu lado. Eu entendo o objetivo daquilo, mas ao mesmo tempo é assustador, não é? Como é que eu vou esquecer quem está do meu lado? Está bem aqui. Agora eu não posso tornar esse alguém, apesar de não conhecê-lo, um completo desconhecido, porque ele é possivelmente um irmão. E irmão, a gente não abandona, não é verdade? A gente sustenta. E aí quem está do seu lado? Está bem ou está mal? Sabe Deus, né? Tu não perguntou ainda. Então a gente precisa desse cuidado, desse olhar afetuoso, de igreja, de corpo, de gente. Ah, pastor, tu não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. Mas de repente nesse irmão que você encontrou alegria em servir, porque como disse, não há alegria na inutilidade, mas há completo gozo quando nós nos sentimos úteis. De repente, o caminho de forja de Deus para você nesse cuidado, é que você renuncie à sua dor, para cuidar da dor de alguém, e cuidando dessa dor de alguém, a sua dor pode ser sarada. Mas se nós estamos gastando tanto tempo preocupando só conosco, como quem diz aqui: ninguém olha para mim, ninguém está vendo a minha dor, ninguém vê meu sofrimento. Bom, primeiro que eu não tenho o dom de adivinhação. Segundo, se você me falou e eu não fiz nada, você tem todo o direito de me exortar e eu te incentivo a isso. Agora, se eu não fui útil para você na sua dor, talvez você faltou da minha parte sensibilidade, mas pode ter faltado da sua parte um aviso também. Então por isso que a gente precisa aprender a gastar mais tempo olhando um para o outro, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem?
Eu sei que crente tem a mania de falar, tá na bênção. Só que nem todo dia é dia de bênção, né, irmão? Tem dia que é dia de derrota. Até porque ninguém vive de bênção, ou você vive só de bênção. Não, pastor, é só bênção. Não, se for só bênção, é só mentira. Porque ninguém vive só de bênção, a vida não é feita só de bênção. Deus não nos deixaria viver só de bênção, irmão. Porque nós nos tornaríamos insuportáveis. Nós não seríamos moldados em nada. Quem que é aperfeiçoado só ganhando? Ninguém. Nós somos aperfeiçoados na derrota. É por isso que a gente precisa aprender a extrair lições de discipulado da dor. E às vezes é sentando com alguém, ouvindo alguém. Por isso que eu te disse, o cuidado de Deus envolve disciplina. E repito, irmãos, o discipulado não acontece no isolamento, mas no contexto de comunidade. A gente precisa estar pronto para cuidar uns dos outros, oferecendo encorajamento, conforto e correção amorosa. A gente chama, e o próprio Cristo chama o Espírito Santo de Consolador. E a gente acredita que esse Espírito Consolador, ele está ali só para dar tapinha nas costas, dizer, ei, vai, vai, não desiste não. Mas não é única e exclusivamente isso, porque a própria Bíblia nos diz que em Cristo habitou toda a plenitude de Deus, e que esse Espírito Santo viria para nos trazer luz acerca desse Cristo. Então o principal papel do Espírito Santo não é dar tapinha nas costas como quem está consolando somente por consolar, mas nos apontar um destino de refrigério, a pessoa de Cristo. É por isso que quando nós estamos plenos e satisfeitos em Cristo Jesus, nós temos palavras de encorajamento satisfatórias para alguém. Porque nós não estamos tornando Cristo um caminho para mim, Cristo não é um fim em mim. Cristo é um caminho pelo qual eu posso passar para chegar em outro alguém. Ou Cristo passa por mim para chegar em outro alguém. Então eu sou tão satisfeito em Cristo que quando alguém está precisando, eu tenho estrutura e solidez para sustentá-lo no dia mal, com uma palavra, com uma oração, com um afago, com um amor, enfim. Então esse é o fogo do cuidado, que ele é proporcionado pela comunidade, é nela que nós somos refinados. E é por isso que às vezes a gente briga, né? Tem desavenças, tem desgosto, tem, enfim, porque nós somos uma grande família. Agora tem gente que acha que entrou na arca e só vai ter coelho aqui. Não, eu entrei na arca, a arca de Deus só tem coelho. Não, irmão, a arca da aliança, a arca de Noé, tinha todo tipo de bicho. Aqui tem anta, tem onça, tem girafa. Os bichos estão tudo aqui. Aí tu coloca todo mundo numa arca, como é que faz? Uma hora vai dar um fightzinho, mas vamos ter que aprender a estar todos na arca. Aí de vez em meio a gente tem aí que lidar com os bichos diferentes, não é não? Mas o importante é não deixarmos a arca. Há um historiador judeu chamado Flávio Joséfos, que ele ilustra a ideia da arca de Noé, falando sobre a importância da arca de Noé no processo de reconstrução humana, e aquele processo de alagamento ali, daquela grande enchente, digamos assim, e alguns corpos boiavam, todas as vezes que a família de Noé olhava pela janela, ele não via só água, mas uma multidão de corpos que boiavam. Então o que ele estava ilustrando na sua ideia? Que dentro da arca, apesar de todo desconforto, a arca proporcionava um lugar de segurança. Fora da arca, morte. Então, irmão, a vida está entre nós, no convívio e na relação. E é esse convívio que vai nos... Vocês estão me entendendo? Eu estou tentando ser bem pastoral hoje aqui, para a gente sair daqui sem poder e manto, mas com muita reflexão de falar, uau, eu estou aqui há 200 anos. Ninguém passou por mim para encontrar com Cristo. Eu não consegui forjar ninguém para ser parecido com Cristo ou a imagem e semelhança de Cristo. Mas por fim, termino aqui. O produto final, então, é sermos transformados para refletir a Cristo. O final do processo, depois do metal, depois do aquecimento, da marretada, do resfriamento, ele tem um objetivo final, e o objetivo final é que ele se torne forte e também útil. Então o discipulado de Cristo tem em nós também esse objetivo, nos transformar em alguém forte, e não só forte, mas além de forte, útil para o seu reino. Para quê? Para que reflitamos o caráter daquele quem nos forjou.
Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Jesus é o primogênito, o primeiro filho, mas depois Jesus não é mais chamado, ou melhor, ele era o unigênito, o único filho, e depois ele se torna o primogênito, o primeiro de quê? De muitos. Quem são os demais? Nós. Cristo, o primeiro filho enviado, e depois todos nós fomos adotados e chamados de filhos de Deus. Então o grande interesse de Jesus na forja da vida é que nós possamos não ser meros cristãos frequentadores de culto, a fim de buscarmos algo que possa nos saciar, porque nós nos tornamos idólatras de nós mesmos. Cristo se tornou um caminho para que eu consiga o que eu quero, mas o grande interesse de Cristo é que nós o tornemos o caminho para encontrarmos dele tudo que ele quer de nós. É por isso que às vezes a gente se frustra, porque até a nossa oração tem como ponto final nós mesmos. E a nossa relação com Deus é uma relação só de quem está ali pedindo algo. Então o propósito de Deus, irmãos, é nos forjar para nos tornarmos parecidos. Cada dor, cada prova, cada mesa, cada discipulado, cada encontro, cada reunião, cada ato de cuidado, visa o fim de formar Cristo em nós. A semelhança com Cristo não é apenas uma transformação pessoal, mas tem sobretudo um impacto na nossa missão no reino de Deus. O mundo está aí, irmãos. Uma cidade de Parauapebas está aí. Nós precisamos pensar se nós, coletivamente, nós somos uma igreja na cidade, ou se nós somos uma igreja para essa cidade. Porque se nós somos uma igreja na cidade, nós somos só uma como qualquer outra, com a sua relevância talvez, mas sem grandes impactos. Mas se nós somos uma igreja para a cidade, daqui, dessa geografia, pode sair elos de transformação para todos os bairros de Parauapebas. Cada um, foi a oração que foi feita na oferta. Você se ligou na oração que foi feita para a oferta? Qual foi a oração que a pastora Cida fez? Eu quero enviar, seja eu ou seja alguém com instrumento daquilo que tem, seja recurso financeiro, seja habilidade técnica, ou às vezes um tempo de mesa com alguém. Mas eu estou sendo alguém forjado em Cristo, refletindo a Cristo, forjando Cristo na vida de outra pessoa. 10, 15, 20, 30 anos de fé, cargos, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor, líder de música, líder de adoração, líder de dança, membro antigo de igreja. O que nós estamos fazendo para transformar as pessoas à imagem e semelhança de Cristo? Quantas pessoas você está cuidando, transformando à imagem e semelhança de Cristo? Quantas pessoas você está dedicando tempo? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Tem, você tem 7 dias na semana, 10 minutos é tempo demais para fazer isso. Talvez não é prioridade. E eu não estou falando aqui de abrir uma célula, ok? Não estou falando aqui de sair discipulando o mundo, não. Falando uma pessoa, uma casa, um amigo, alguém. Porque se o produto final da forja é nos tornar parecidos com Jesus, vai ser impossível nós dizermos que amamos o seu reino sem nos comportarmos como estamos dizendo amar. Se nós dizemos amar a Cristo e nós não estamos fazendo nada por ninguém, nós amamos a nós mesmos e não a Cristo. Nós estamos preocupados com nós mesmos, porque a gente está aqui vindo mais uma... Graças a Deus a nossa Assembleia de Deus, e eu falo isso sem medo de errar, porque eu falo isso onde eu vou. A nossa Assembleia de Deus de Anápolis, aqui, da Rua O, é a Assembleia de Deus mais tabajara que eu já vi. Porque não tem aqueles manto doido de Pentecostes. Tem a pastora Cida que é bola de fogo aqui, mas é outra história. Aqueles negros rodando, aquelas coisas massa, você vê, né? Não tem. Que a gente amadureceu nisso, mas cada um roda do jeito que quiser, fica tranquilo. Mas antigamente tinha aquela assim, quem vem buscar a sua vitória? E todo mundo, não era isso que tinha? Quantos nessa noite vieram buscar a sua bênção? O que a gente dizia com isso? Que o culto tinha um destino. Qual era o destino? Eu. Não era um culto a Cristo, era um culto que eu vim buscar alguma coisa. E se Cristo não me der,
vou te deixar, hein? Olha que eu te largo, hein? Eu me divorcio de ti, Cristo, eu sou a noiva, hein? Parem. Nós não viemos aqui para buscar nada a não ser Cristo. E se nós tivermos Cristo, irmão, todas as outras coisas nos serão adicionadas. Todas. Deixa eu te dizer algo que me fez refletir muito essa semana. E aí eu encerro aqui. O diabo, na grande maioria de nós que eu conheço aqui, ele não tem o poder de tirar Cristo da nossa vida. Se o diabo chegar para mim hoje e falar assim, Fabrício, eu te dou R$1 milhão para você largar Cristo, você larga, eu falei, não, pô, cara, tá tranquilo, tá tudo bem, não vou largar, entendi, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, morreu na cruz por mim. Se Ele chegar para alguns de vocês fazendo qualquer proposta, muito provavelmente dentro da realidade que a gente vive no Brasil, na nação e aqui, você não vai negar. E o diabo entendeu que ele não pode mais tirar Cristo da vida de muita gente. E sabendo disso, a estratégia mudou. O diabo agora não está trabalhando mais para tirar Cristo da nossa vida. O diabo só está trabalhando agora para colocar Cristo no lugar errado na nossa vida. Ele já não deixa mais que Cristo seja a nossa prioridade. E ele passa a ser, como disse aqui a pregação inteira, um caminho para o nosso próprio fim. O diabo não pode tirar mais o diabo da nossa vida. O que ele faz? Ele muda a ordem. Ele diz, agora Cristo, você vai ter uma compreensão de que Ele é alguém que precisa te beneficiar o tempo todo. Então você vai ter uma visão deturbada de quem Cristo é. Você não vai ver a sua grandeza, a sua santidade, o seu poder, e Ele se tornar suficiente para você. Ele vai se tornar um meio para que você alcance tudo que quer, tudo que deseja. Você agora enche a sua cartilha de pedidos e se aproxima. Então Cristo sai de primeiro lugar e se torna o último. O diabo não quer mais tirar Cristo da nossa vida, entenda isso. O diabo só quer mudar a posição de Cristo dentro de nós. E digo sem medo de errar sendo pastor, ele está tendo êxito em muitos de nós. Em muitos de nós. Você não é desviado, não bebe, não fuma, não trai a esposa, não trai o marido, não é doido, não é caloteiro, não é nada. Você é um humano normal, um serzinho, um ser humaninho. Mas apesar de toda essa licitude comportamental, você não tem vida com Deus, não tem tempo de mesa com Jesus. O devocional é raso, porque agora a gente aprendeu a chamar de devocional um livro devocionário, que não é nenhum problema, mas é só aquilo. Não tem tempo de oração, não tem tempo de comunhão, não gosta de estar com os irmãos. A prioridade de Jesus no seu coração é outra. E aí é por isso que a gente precisa voltar para essa forja, para nós possamos sairmos daqui e ser remodelados à imagem e semelhança de Cristo. Amém, irmão? Irmão, me diz que esse silêncio seu é reflexivo, é? Então vamos ficar de pé? O que Cristo está fazendo conosco hoje, irmão? Nesse lugar, nessa igreja, nos colocando num lugar quente, para talvez amolecer o nosso coração, forjar a nossa vida. E talvez Cristo às vezes precisa bater um pouco mais forte, precisa sacudir um pouco mais doído, mexer com algumas coisas, como disse, mexer com algumas convicções nossas, para mostrar o nosso coração. Porque nesse momento de vulnerabilidade nós nos expomos de verdade. Ninguém consegue se esconder diante da dor, mas no sofrimento, no meio da pressão, é ali onde nós nos tornamos mais sensíveis e perceptíveis à voz de Deus. Eu não sei qual é o processo da sua vida, mas eu sei que existe um convite nessa noite. Um convite, como disse no começo, para um encontro, e nesse encontro ter a nossa vida transformada. Para que eu possa passar pela forja e passando por ela, eu possa sair como alguém que está pronto para transformar a vida de outras pessoas. Ou que de mão dada com alguém que está do meu lado, possamos juntos caminhar, olhando um para o outro de forma mútua, num processo de edificação mútua. Sairmos desse processo à imagem e à semelhança de Cristo, para que juntos também possamos mudar a vida de outros tantos.